Gravando, certo? Certo. Bem, pessoal, nós vamos para o nosso terceiro encontro do nosso treinamento de liderança do Celebrando a Vida, com base no nosso novo conteúdo, né? E o aprimoramento dos passos. Estamos aí no encontro 3 de 21/2. Temos uma pequena organização aí do que vai ser dito hoje. E o Felipe vai dar continuidade ao passo 1 nas faces da condição humana e também no passo 2, dando início ao conteúdo do passo 2. E aí a gente vai falar da profundidade com Deus, sobre a dúvida e a incredulidade e os ajustes necessários. E ao falarmos sobre esse ponto da dúvida, eu gostaria que a gente tivesse um tempinho de reflexão sobre a dúvida no sentido do quanto ela pode ser danosa à nossa relação com Deus. Ter dúvida faz parte do ser humano, né? Porque a vida está sempre cheia de incertezas. Mas apesar de todas as circunstâncias, nós devemos ter fé em Deus. E para alguns parece contraditório a palavra fé e a palavra dúvida. Porque, segundo a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que não vemos. Então, em meio a todas as dúvidas, é justamente a fé que nos motiva a ter certezas. Por vezes, as dúvidas nos causam medo e pode nos paralisar. E por isso, a dúvida é uma inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque temos que crer e não duvidar que Ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que determina. Ainda sobre dúvida e incredulidade, eu trago para vocês Jeremias 29:11. Agora, gente. Não. Só tirar o áudio aqui, peraí. Consegui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Hoje nós estávamos ali no Ministério de Artesanato da igreja, estávamos eu, Sônia e Lícia, e eu estava conversando com elas sobre o quanto a gente precisa acreditar e ter esperança naquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Em meio a tantas incertezas, às vezes a gente para nas incertezas e acaba não tendo percepção do cuidado de Deus. Em meio às circunstâncias, a gente se paralisa com tantos problemas que nos aparecem, que às vezes não acreditamos nem que somos capazes de servir a Deus com qualidade. Mas Deus diz que Ele tem planos para cada um de nós. E nós fomos chamados por eles para estarmos aqui. Nós não sabemos o que Ele tem para as nossas vidas, mas sabemos que podemos ser usada de uma forma muito especial por Ele. Ah, Roberta, mas eu não me sinto pronta. Nenhum de nós está pronto. Ah, Roberta, eu não me sinto útil. Engano seu. Isso é armadilha do mal. Porque todos nós somos úteis a Deus se nos dispormos a servi-los. Se a gente se dispõe a servir, a gente vai achar um lugar para ser útil. Porque a seara é tão grande que a gente pode ser útil em vários lugares diferentes dentro da seara. Eu vou pegar a Soninha hoje como exemplo. Eu lembro quando a Soninha sentiu no coração o desejo de abrir um grupo de passos à tarde. E ela pediu a Deus que o trabalho dela concedesse a ela a oportunidade de ter tarde livre na segunda e na quinta, que era o propósito dela,
para que ela pudesse servir a Deus e também aquele grupo de mulheres ali do artesanato. Ela se dispôs, orou, e tudo se encaixou no trabalho dela para que as coisas se resolvessem. Porque era o plano de Deus usá-la. Ela só precisou se dispor a ser usada. Lucas 24:38 diz, e ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Quais são as nossas perturbações? Quais são as nossas dúvidas efetivas? O que assola o nosso coração que nos distancia desse cuidado de Deus? De propagar o evangelho, de sermos servos fiéis, de tentar fazer com excelência. Será que a dúvida tem nos trazido perturbação? E quanto mais a gente tem dúvidas, mais perturbado ficamos? Será que todas as tempestades, o caos que a gente tem enfrentado, a gente tem colocado a nossa fé em xeque? Ou colocado em xeque o que Deus é capaz de fazer? A grandeza do seu fazer? E isso traz perturbação? E isso traz angústia ao coração? Tiago 1,6 diz, peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ora, nós temos, sim, a certeza de uma rocha firme. Nós temos a certeza de podermos ter nossa casa construída sobre uma rocha que nos sustenta em meio ao vento, em meio ao rio, em meio à tempestade. E essa casa sustentada na rocha, ela nos diz que não precisamos ter dúvidas, porque nós não somos ondas do mar, que vamos e voltamos, que vamos e voltamos e nada concluímos. Em Cristo a gente começa e termina. E se alguém diz para você diferente disso, está tentando te enganar, porque você começou. Você um dia começou o grupo de passos e você um dia concluiu o grupo de passos. E hoje você está sendo usado por Deus dentro de um grupo de passos para edificar a vida de tantas outras pessoas. Você não é onda que vai e vem e nada conclui. Você é alguém que conclui e alguém que é usado por Deus para isso. Você só precisa se dispor a continuar servindo a Deus com qualidade. Ainda no nosso tempo de relacionamento com Deus, nós vamos falar de incredulidade. Provérbios 3, 5-8 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse texto de Provérbios é tão celebrando, porque no celebrando a gente tem que ter essa percepção do físico, do emocional, do espiritual, trabalhar os nossos pecados em meio a essa confiança e rendição a Deus. E a palavra do Senhor nos sustenta, nos garantindo de que se a gente confia no Senhor de todo o coração e não nos apoiemos em nosso próprio entendimento, não são os nossos diplomas, não é a nossa inteligência, não são os nossos títulos que farão a diferença na vida dos outros. É o que Jesus fará através de nós na vida do outro. Ele endireitará as nossas veredas. Sabe aquele tortinho do seu coração? Sabe aquele defeitinho de caráter? Aquele desvio, aquela disfuncionalidade? Ele endireita as nossas veredas. Mas a gente não precisa ser sábio aos nossos próprios olhos, porque a gente precisa temer ao Senhor. E a verdadeira sabedoria vem do Senhor e não de nós.
de nós é uma inteligência e que muitas das vezes é falha. Precisamos evitar o mal. E isso nos traz saúde ao corpo. Olha que lindo. A história da mente sã, corpo sã. O quanto podemos ser usados por Deus e o quanto podemos nos manter firmes, confiantes no Senhor. Ainda sobre a incredulidade, Marcos 9:24 diz: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando nós somos incrédulos, isso não significa dizer que não somos evangélicos ou não somos cristãos, nós só não estamos acreditando. Às vezes a gente acredita tanto que Deus pode fazer na vida do outro, mas não pode fazer na nossa. Uau, olha o que Deus fez com a vida daquela pessoa, olha como Deus a curou, olha como Deus a transformou. Ele pode fazer o mesmo com você. Por isso testemunhamos, por isso partilhamos, para que a gente aprenda com a história do outro e também viva a experiência, e essa experiência que vivamos possa transformar a vida do outro. Quando testemunhamos no passo 12, a gente está dizendo assim: Deus mudou minha história. E outras histórias podem ser mudadas através do meu relato. Mas existem tempos em que a incredulidade nos toma e a gente passa a duvidar do poderio de fogo de Deus. Ah, Deus não se importa comigo. Deus não olha para essas questões que eu estou vivendo. Quanto eu já orei para Deus sobre esse assunto e Deus nada respondeu. Meu irmão, minha irmã, eu te garanto, Deus responde. Não deixe a incredulidade te ganhar. Não deixe o desânimo chegar e te fazer ficar menos temeroso a Deus. Saiba que Ele cuida de ti como filho amado. E como filho amado, Ele vai te responder como um pai amoroso que é. Deus não vai te faltar nos seus momentos de dúvida. É no seu momento de dúvida que você olha para Deus e não acredita em o que Ele é capaz de fazer por você. E a gente precisa, nesse tempo de relacionamento com Deus, retirar de nós a incredulidade e nos encher de fé. Porque fé é crer. Crer naquilo que parece impossível aos olhos humanos e, às vezes, até mesmo para aqueles que creem como nós e não acham que seria possível. Mas o nosso relacionamento com Deus é individual, é personalíssimo. E você pode ter uma experiência com Deus que outros ainda não tiveram. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu gosto muito do entendimento de que a gente precisa colocar o pé para subir o degrau, sem mesmo ver a escada. E eu não sei se vocês já experimentaram por essa situação na rua, mas eu que sou muito desconexa em relação à minha coordenação motora, muitas vezes, não observando que tinha um degrau, eu fui andando como se o piso era reto. E aí eu acabava pisando em falso e tinha aquela sensação de pisar em algo que eu não via. A fé é mais ou menos assim. Eu não vejo o degrau, mas eu ponho o pé e eu jogo o corpo, acreditando que ali vai ter um degrau firme, consistente para me segurar e me levar ao próximo passo. Mateus 14:30 diz: imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas são as vezes que duvidamos. Muitas são as vezes que não acreditamos. Nesse ano de 2021, eu me deparei com alguns líderes dizendo assim para mim: mas Roberta, meu grupo está esvaziando, meu grupo está ficando pequeno, eu acho que não vai dar certo. Acho que a gente vai ter que se unir a outro grupo. E a gente conversava e dizia assim: vamos continuar, vamos acreditar.
Se uma pessoa se formar, já foi proveitoso. Acredite, tenha fé, continue firme. Mas às vezes a nossa fé realmente é pequena. A palavra de Deus diz que se a nossa fé, se nós fôssemos capazes de acreditar no tamanho da nossa fé, a gente diria para o monte, mova-se, e ele se moveria. E eu já passei pela situação de pensar assim, mas será que ele move mesmo? Acho que eu não vou pedir isso não, vai que ele não mova. Eu não sei se você já enfrentou esse desafio, mas eu já. E é curioso porque Deus nos prova, de provar, e não de fazer um teste conosco, mas ele prova a nós que ele é o Deus que honra a nossa fé. É uma comprovação, para não parecer que é uma provação, mas é uma prova, uma comprovação de que ele é o Deus que honra a fé. Basta que a gente acredite nele. Roberta, Esse tempo desculpa te interromper, é que não está passando as telas aqui. não está passando a tela? Não, continua na primeira. E agora? Agora tá. Dúvida, incredulidade, certo? Fiz umas telas tão bonitas, gente, para a tela não passar. Olha que maldade. Obrigada, Eliane. Aí vem a incredulidade com os versículos. Essa parte vocês viram? Agora? Tem alguém que está com o áudio Agora aberto. está aparecendo. Roberta, é que você fez uma mensagem tão bonita que eu não estava nem prestando atenção na tela. Aí não deu para ver. Tá bem. Sinto muito, mas foi uma benção. Mas Está falta sendo um uma benção. pouquinho ainda. Está chegando no final, ainda não acabou, não. Aí eu parei nessa parte da incredulidade, certo? Aí eu vou entrar no ajuste necessário, que é o plano final. E aí, nessa relação do ajuste necessário, a gente, às vezes, precisa passar por ajustes. A gente, como cristão, a gente ressignifica algumas coisas, sabe? É curioso porque quando a gente começa a fazer celebrando, já é o início de um grande ajuste que Deus faz com a gente. Para aqueles que começaram a fazer celebrando depois de um tempo muito grande de vida cristã, é quase que um sopro novo do Espírito te conduzindo a viver uma nova experiência. É quase ou é efetivamente para alguns. Para mim foi um sopro novo do Espírito. Ele me deu a oportunidade de ressignificar muitas coisas que eu não tinha percepção da grandeza, mesmo sendo pontos pequenos diante do que Deus é capaz de fazer e que para minha vida significaram muito. E aí eu olho dentro desses ajustes necessários, eu preciso entender que a santificação é um processo. E eu preciso passar por esse processo de transformação, por esse processo de alinhamento, por esse processo de ajuste fino. Eu gosto muito da frase do ajuste fino, em que a gente tem que sintonizar. A gente precisa sintonizar o nosso ser nessa sintonia fina com Deus. Para o pessoal que é mais antigo como eu, deve lembrar do rádio, que você tinha que passar e buscar a sintonia fina ali entre as estações. E aí, entre uma estação e outra, fazia... e começava alguém a falar, e voltava... e você tinha que achar certinho aquele ajuste fino para que a pessoa falasse com clareza. Talvez a vida de muitos de nós esteja precisando desse ajuste fino, desse ajuste sutil, para entender, para viver, para ressignificar a sua história com Deus. Viver para Jesus é um processo de transformação que começa com a salvação. A salvação é só o início da nossa vida cristã. Ela não resume toda a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, nesse início da salvação, que é o aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, vem nos transformando dia após dia no processo de santificação.
Mas para isso eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Falamos sobre isso no culto de quinta-feira, e quem estava assistindo lá viu que faltou luz 3 vezes, foi um culto com muitas dificuldades tecnológicas e físicas, mas a palavra dizia isso. É preciso entender que é para lançar a rede, lado direito. Existe um lado para lançar a rede. E não adianta só eu conhecer de pescaria, não adianta só eu ter muito entendimento da pesca, não adianta eu ser um conhecedor de Jesus, não adianta eu ouvir a palavra se eu não coloco ela em prática. E para viver a palavra, você precisa se despir de muitas coisas, você precisa renunciar à sua carne, você precisa abrir mão da sua incredulidade, do seu desânimo, do seu excesso de si mesmo, para você conseguir viver a palavra e dizer assim, não adianta todo o conhecimento que eu tenho, eu vou me humildar e vou colocar em prática a palavra que Deus lançou para mim. E vou sim lançar a minha rede do lado direito. É do lado direito que é para dançar. É do lado direito que é para viver em santidade, para buscar nesse processo, um dia de cada vez, uma vida melhor. Para crescer espiritualmente é importante ler a Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus. Depois é preciso pôr em prática, porque se você for um mero leitor do que você vive, ter comunhão com outros cristãos, porque somente conseguimos crescer de maneira saudável quando estamos juntos. Eu costumo usar a frase lá nos nossos recadinhos do grupo, que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Estamos aqui na produção de um novo conteúdo, transformando um material para aqueles que já estão passando pela segunda transformação, celebrando a restauração, celebrando a vida, e continuamos celebrando a vida, mas com um novo conteúdo, e precisamos de ajustes finos. Só somos mais fortes porque estamos juntos. Se não entrasse ninguém aqui para aprender esse novo treinamento, não teria como aplicá-lo, porque ninguém saberia o que dizer. Por isso contamos uns com os outros, para que a gente se fortaleça. Pedro 2, 1, 3 diz, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. E o Senhor continua sendo bom. Nós é que enchemos muitas vezes o nosso coração de impureza e deixamos de experimentar esse leite espiritual puro que vem do Senhor. Nós precisamos aprender a nos alimentar na palavra. Nós precisamos aprender a colocar em prática e jamais sentiremos fome ou sede, porque Jesus é o pão. E quem bebe da fonte de água viva jamais terá sede. Dentro do ajuste necessário, eu trouxe para vocês Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Meus amados, eu costumo dizer que a base do celebrando mais forte precisa ser o ministério de intercessão, a área de intercessão. Se nós não pudermos interceder uns pelos outros, do que adianta vivermos no ministério acreditando que estamos numa família? É sim a intercessão a área mais forte. Funciona porque nós podemos orar uns pelos outros. Funciona porque apresentamos as nossas demandas e sabemos que temos alguém que clame por nós.
E às vezes a gente não sabe da dor do outro, não sabe como o outro recebeu aquela ou outra informação, mas a gente é responsável pelo cuidar daqueles que necessitam. Então vamos orar, porque às vezes a gente não consegue cuidar diretamente do outro, mas a gente pode orar por eles. Vamos nos alinhar nesse ajuste necessário, porque sim, a intercessão é a parte mais necessária, importante, essencial do Celebrando a Vida. Estejamos nós orando uns pelos outros. Embora, a esta altura, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Acreditamos que todos os líderes que estão sendo convocados por Deus para participar desse treinamento do ciclo de 2022 do Grupo de Passos são pessoas maduras na fé, adultas, que vão suportar os baques, porque existem baques, sim, como facilitadores de grupo de passos. Não é só sentar na sala e passar o cartão vermelho e amarelo. Não é só cronometrar o tempo. É preciso lidar com as demandas. É preciso estar em comunhão com o grupo, em unidade, buscar alinhamento com o líder ou com o co-líder, saber como resolver pequenas situações dentro da própria sala e, às vezes, pedir ajuda para as grandes demandas que irão aparecer. Terão na sala de vocês, possivelmente, muitos bebês na fé. Fiz uma estatística das nossas inscrições do Grupo de Passos e dos mais de 300 inscritos do Grupo de Passos que já temos hoje, um grande percentual são de pessoas que não são de igreja nenhuma e de pessoas que nunca fizeram Grupo de Passos. Então, vocês terão pessoas que vão estar começando e precisarão muito de alguém com um relacionamento forte e firme com Deus, para nos orientá-lo na caminhada. Temos investido tempo acreditando que a gente precisa estar junto nesse momento de conduzir os nossos participantes nesses grupos. E vocês serão instrumentos de Deus na vida de tantos outros. Acreditamos que vocês também precisam se fortalecer, por isso estamos fazendo esse tempo de fortalecimento. Vou dar a palavra ao Felipe, porque hoje eu já passei 1 minuto, e Fê. Eu consigo compartilhar um documento meu aqui, do meu computador? Sim. É só eu apertar Share Screen aqui, o verdinho? Sim. Share Screen, Hold Disable Participant Screen Sharing. Eu mandei no seu e-mail agora há pouco. Você consegue pegar de lá e compartilhar aqui na tela? Tenta de novo, Fê. Espera aí. Deixa eu ver. Agora deu. Não vai. Autorizei aqui, tá? E agora, deu? Ainda não abriu, tá abrindo. Abriu. Abriu? Abriu. E aí, só para vocês saberem o que está rolando aqui, eu estou me vendo pequenininho e eu estou vendo mesmo. a tela do meu computador com o documento. É isso aí. Você só precisa, Fê, ir ali na lupa e aumentar o seu documento para 100% para a gente conseguir enxergar melhor. Lupinha do Word mesmo? Isso. Onde é que é a lupinha mesmo? Iniciar. Deve ser embaixo na tela, né, não? Foco não. Espera só um minutinho que eu vou achar aqui.
Mais para direita, Fê. Tem uma Mais para lupa lá em direita, cima. aí, ó. Do lado Tem aí, ó, direito, do em lado cima. do foco. Você localizar, tem, ó, não? Não. Lá onde você estava no foco, Foco, tem um o meu... livrinho aberto, um livrinho fechado, aí tem aqui, ó, do olha só, não ladinho. tem mais um A, É só eu colocando A, B mais aqui. grande? Isso. E aí, deu certo? Sumiu. Ah, não. Aí, Aumentou. ótimo, Fê. É Tá isso aí. bom? Ficou. Agora abaixa um pouquinho para a gente ver o passo 2. Ah, legal. Mas a tela está aparecendo inteira para vocês? Tá. Agora, Fê, tá vendo do lado esquerdo que está escrito navegação? Tem um X Deixa eu tirar isso, na né? parte cinza? Isso. Show! Agora volta com a tela onde estava para poder. Aí, Fê, perfeito. Olha, aprendi mais uma hoje, hein? Tá vendo? E o Milton acabou de chegar, porque sabe que o Milton que é mestre nessas coisas, né? Pô, beleza. Gente, eu não estou olhando, eu só estou vendo o meu documento Word aberto, mas eu sei que vocês estão aí, então satisfação muito grande poder participar desse novo dia de treinamento. Obrigado aí, Rô, pela condução maravilhosa, exposição mais cristalina da palavra do que as que você fez, acho que é difícil fazer. Momento importantíssimo para sensibilizar nossos corações aí para o passarinho não levar embora, né? Aquilo que a gente vai semeando. Os slides estão também muito bonitos, Rô, parabéns, viu? Esse tom azulado, meio esverdeado, é o meu preferido. Gente, vamos então, o nosso foco hoje é o passo 2, mas ficou faltando eu dizer algumas coisas a respeito da condição humana, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu dei uma olhada novamente aqui no livro do Celebrando a Vida, que é o nosso livrinho de cabeceira aqui, e só para reforçar algo que eu já tinha feito referência, mas vale a pena a gente retomar, aqui na página 31 do livro do Celebrando, quando naquele tópico, o que é recuperação, diz assim, lá na parte de baixo, né? Esse processo de recuperação, ele acontece quando identificamos uma ou mais áreas de recuperação. Como a gente sabe, o passo 1 do nosso programa de recuperação, como a gente vem praticando nesses últimos anos, ele começa daqui. O processo só acontece quando identificamos uma ou mais áreas de recuperação. Na página seguinte, na página 32, o livro ainda é mais explícito. Ele diz: o processo implica obrigatória e primeiramente identificar o que precisa ser recuperado, né? Ou seja, a área de recuperação. Então, o que acontece, gente? A gente veio percebendo que essa necessidade da pessoa apresentar uma área de recuperação para que ela pudesse participar do processo de recuperação, a gente achou que isso daí era por demais restritivo, né? E que a gente deixava de contemplar um sem número de pessoas que poderiam estar participando desse programa aqui, a despeito de não apresentarem uma área de recuperação, uma questão. Se vocês se lembrarem da forma que a gente vinha trabalhando a noção de questão no passo 1, vocês vão lembrar que nós precisaríamos nos reconhecer impotentes diante da questão, ou seja, não é qualquer questão que colocava a gente dentro do ambiente do processo de recuperação. Era uma questão limite, era uma questão diante da qual nós nos víamos com a liberdade estrangulada, a tal ponto de nós não podermos superá-la. Era uma questão da ordem do invencível. De onde que vem isso? Essa concepção de recuperação, esse início, esse start
no processo de recuperação, desse jeito que nós vínhamos construindo, está dentro da herança deixada pelos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. Para quem já leu a literatura de Alcoólicos Anônimos, vai saber ou vai lembrar que enquanto o alcoolismo não tiver inviabilizado qualquer alternativa do sujeito ao ponto de ter uma deflação do ego, ao ponto de estilhaçá-lo nas suas possibilidades, não é possível começar o processo de recuperação. Então, nós herdamos isso dos 12 Passos. Mas como eu fiz menção anteriormente, mas e aquelas pessoas... Gente, e a gente também tinha um pouco desse preconceito, porque isso não é um conceito, né? É uma mera noção, assim, que a gente havíamos nos familiarizados com ela. Quem disse que a pessoa precisa necessariamente apresentar uma questão da ordem do invencível, do insuportável, para que ela possa participar de um processo de recuperação? Quem falou? Né? Pelo contrário, o que a gente veio observando durante esses últimos anos, né, é a experiência de pessoas que, apesar de não apresentarem este nível de restrição nas suas possibilidades, na sua liberdade, nas suas capacidades, né? Apesar disso, elas tinham um bom curso de evolução durante o processo de recuperação, o que nos fez ver que essas questões dessa forma não eram necessárias para iniciar esse processo. Tá? Então, o que nós fizemos, como vocês já sabem, né, ao invés de nós apresentarmos a questão, ao invés de nós apresentarmos a noção de questão diante da qual nós somos impotentes no primeiro passo, a gente passa, então, a apresentar essa categoria muito ampla e que vai estar junto conosco durante praticamente todos os passos, de uma forma ou de outra, que é essa categoria da condição humana. Tá? A gente dizia o seguinte, a gente trabalha com autodiagnóstico, né? É a pessoa que tem que dizer qual é a área de recuperação que ela tem. Ninguém enquadra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, né, implicitamente, nós dizíamos assim, porém, se você não consegue identificar uma área de recuperação, não é que ela não é que ela possa não existir, é porque você está em negação. Ou seja, nós enquadrávamos as pessoas a terem que ter uma questão invencível para poderem experimentar uma evolução dentro de um processo de recuperação. Isso não será mais preciso. Olha como a chamada agora ficou bem mais universalizante, né? Não é mais esse ministério não está só vocacionado a atender você que está com uma ansiedade da qual você não consegue superar, você é impotente diante dela, nem um quadro depressivo do mais, né, agônico. Você não precisa ter essas coisas, né? Basta que você tenha vontade e queira participar de um processo, de um caminho de planificação humana, um caminho de desenvolvimento, de expansão, né, de um caminho, como eu já tinha dito antes, bem entendido, um caminho de felicidade. Né? Então, vocês podem ver que o convite ficou muito mais amplo, muito mais universal e muito mais positivo do que ele era antes. De modo que as questões agora, embora elas sejam contempladas no processo de recuperação, elas não são mais indispensáveis desde o início para que a pessoa participe.
eu quero esclarecer aonde a tela está agora. Eu tinha até esquecido que eu estava com uma tela aqui aberta, mas estando neste ponto aqui, eu quero reforçar 3 noções que são importantes para a gente. Gente, quando a gente trabalha nessa nova literatura aqui, que eu vou tentar ser mais preciso no jogo de linguagem, para não ficar uma coisa assim, às vezes fala uma coisa, às vezes outra, para ter uma linearidade e coerência no discurso. Quando falar identidade, eu estou falando quem eu sou. Identidade tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com o fato de eu ser um quem e eu não ser um algo. Tem a ver com a pessoalidade. Isso é identidade, é o quem. A complexidade humana, que talvez vocês lembrem o que é isso, né? É o como um ser humano é. Um ser humano não é constituído de modo simples. Ele é constitutivamente complexo, porque embora ele seja um, lembra do exemplinho do cacho de uva? Embora ele seja um, ele é constituído por por muitas dimensões. Ele não é unidimensional, ele não é uma figura plana, né? Se fosse um origami, daqueles negocinho de papel com várias dobras, né? Nós diríamos que o ser humano é o origami com o maior número de dobras feitos por Deus, né? Até a consciência ela é dobrada sobre si, de modo que o ser humano não é só consciente, mas autoconsciente. Então, existem muitos níveis que nos constituem multidimensionalmente, embora nós sejamos uma pessoa. Nós somos um quem, nós temos uma identidade, porém, nós somos complexos na nossa forma de constituição. Então, quando dizer identidade, estamos falando quem. Quando dissermos complexidade, estamos falando como. E condição humana. Quando estivermos falando condição, não é nem quem eu sou, a minha condição não é quem eu sou e nem como eu sou. A condição humana é onde eu sou. Está escrito eu estou aqui, mas é melhor eu sou. É onde eu sou. Né? Embora eu esteja geograficamente distante de vocês e distante de um cara que está morando lá no Japão e de um cara que existiu há 300 anos atrás, embora nós não estamos distantes fisicamente, nós estamos no mesmo onde. Em sentido largo, né? Em sentido amplo, né? Porque todos nós que somos humanos, cada um é um quem, todo mundo é feito com a mesma complexidade e todo mundo vive dentro de uma mesma que eu tenho chamado de arquitetura existencial, porque é um lugar que nos faz algumas perguntas fundamentais, né? Que nós vamos ver em seguida, que são basicamente 8. Por isso que é uma condição humana octaédrica ou octagonal, porque são 8 faces principais que nos interpelam, que nos perguntam e exigem de nós uma resposta. Mas não é uma resposta falada, né, verbalizada, né, que nós respondamos sendo durante a vida. Né? Então, a gente viu essas coisinhas aqui nos 12 passos, feito esse antes e depois, no primeiro e no segundo. Né, vocês lembram que para que a gente se desaliene e que a gente possa até reconhecer que condição humana é essa, né, a gente precisa vencer um triplo obstáculo, né, que é a negação da nossa própria pessoalidade, né, a negação que nós somos um quem e não um algo, né, a negação da nossa complexidade. A gente não pode
nos ver de forma redutivista, apequenada, acachapada, simplificante, né? Nós temos que vencer esse obstáculo também, e vencer o obstáculo da negação do valor humano. Apenas quando vencemos esse triplo obstáculos, então, né, nós temos mais condições de reconhecer a nossa, aonde a gente mora, né, aonde, afinal de contas, reside o humano, esteja ele aonde estiver geograficamente falando, né? As faces da condição humana, como eu disse, são 8. São 8 faces. É a face da fragilidade, que era a nossa impotência lá do primeiro passo, que estava adstrita à impotência em relação a uma questão. Agora, nós não reconhecemos apenas que temos uma impotência diante de uma questão. Nós reconhecemos que nós somos impotentes e ponto. O livro do Celebrando, anterior, ele chegava também nesse reconhecimento. Na página 39, né, diz que da nossa hostilidade natural à ideia de limite e fraqueza humana, né? O primeiro passo nos deixa envergonhadamente nus. Então, o que acontecia anteriormente? Você se reconhecia impotente diante de uma questão, mas aprofundando um pouquinho essa consciência, você percebia que existia uma fraqueza e um limite na sua humanidade que você podia identificar por meio de uma impotência situada em relação a uma questão específica. Então, essa impotência aqui já existia anteriormente, né? Ela continua existindo. Então, existe uma face da condição humana, que é o nosso onde, que pergunta assim para a gente, afinal de contas, o que você vai fazer em relação ao fato de que você é mortal, de que você é finito, de que você é imperfeito, de que você é estruturalmente débil, de que você é impermanente, ou se você quiser falar na linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento, que você é bazar, que você é carne, que você é pó. O que você vai fazer com isso? Essa é a face da condição humana que a gente chama de fragilidade. Poderíamos chamar de fraqueza, de impotência, de insuficiência ontológica, o que vocês quiserem. Não é só isso que constitui a morada do humano. Há também a face do sentido. Face do sentido é isso, né? De que nós estamos consciente ou inconscientemente não só nos movendo em direção às coisas, fisicamente em direção às coisas, mas nós estamos nos movendo à luz de um propósito último, que dá sentido a todos os outros metas e objetivos da nossa vida. Tem também a questão da linguagem envolvida aqui, né? Porque nós não nos dirigimos a esse propósito pelo que ele é em si mesmo, mas pelo que ele significa para nós. E o que esse propósito significa para nós, não significa para nós porque nós nascemos assim e vimos isso. É porque existe também um certo contexto histórico-cultural que faça com que este algo se revele com este significado para nós. É por isso que nós queremos ele. Se bobear, se você der fazendo só uma figura mais ou menos aqui, mas se você der um diamante na mão de, não sei, de uma pessoa de uma tribo, não sei aonde, ela vai olhar o quê? Ela só vai olhar uma pedrinha brilhante, que é o que a coisa é em si, é uma pedrinha que brilha. Ele não vai conseguir reconhecer naquela pedrinha que brilha um símbolo de riqueza, um símbolo de preciosidade,
quando você dá isso para o seu namorado, para a sua esposa, né, um símbolo da importância que a pessoa tem para você, ele só vai ver, ele só vai ser impactado sensivelmente com um comprimento de onda que reverbera nos olhos dele. Mas nada ele vai ver. Por quê? Porque os sentidos pelos quais nós estruturamos a nossa existência depende da significação histórico-cultural, essa moldura histórico-cultural. Isso daí faz parte da condição humana. E o sentido nos interpela assim, mas qual é o propósito último da sua vida? Por quais significados você orienta a sua experiência? Né? Não é difícil ver que, dependendo da eleição, consciente ou inconsciente, do seu sentido, do seu propósito último de vida, você pode ser mais pleno ou você pode vir a ser menos pleno. Né? Propósitos que são muito pequenos para a nossa envergadura humana, propósitos que são perecíveis demais, geralmente quando colapsam, né? A gente diz o que? A minha vida perdeu o sentido. Por quê? Porque ela estava estruturada a partir de um propósito que apequenava as possibilidades de ampliação de experiência mais planificadora, mais realizadora, né, do nosso humano ser, né? O pertencimento é outra face da condição humana. Para o humano, ser é pertencer. Não existe como ser sozinho. Isso é uma... A gente pode até sentir isso, mas é uma ilusão, né? Se vocês olharem para o quarto onde vocês estão, vocês vão ver que todos esses objetos culturais, né, o sofá, a televisão, a parede, né, tudo isso que nos envolve nesse nível mais básico, que é o material, depende de uma interdependência humana para que a gente esteja vivendo nas condições que nós vivemos, né? Se não fosse, você não plantou o algodão e nem teceu, né, a costura, né, deu a urdidura dessa roupa que você veste. Isso daí foi feito por outras pessoas, transportada por mais outras, vendida por outras, né, e assim sucessivamente, né, de forma que o ser com o outro e não o ser só é algo que faz parte da condição humana, né? Não é quem nós somos, não é isso que nos constitui, vamos dizer assim, mas é o nosso lugar de ser. Muito embora o pertencimento seja uma face da condição humana tão visceral que, saindo desse nível material que as coisas são feitas por várias pessoas, né, a gente consegue perceber que, como diz um ditado africano, inclusive, uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas, né? Ninguém nasce consciente de si. É a relação com o outro, é a relação com o tu, que permite que nós, em algum momento, cheguemos a nós mesmos. Ninguém chega a si mesmo diretamente, né? Ninguém chega na península do eu vindo pelo mar, de coisa alguma. Se nós um dia chegamos à península do eu, é porque percorremos o continente de muitos tus até que nós possamos ter termos uma visão de nós mesmos, né? É porque os outros nos falaram, é porque os outros nos olharam, é porque os outros estabilizaram alguma forma de ser em nós que a gente pôde ser do modo que somos, né? Essa é a radicalidade do pertencimento, né? É óbvio, né, que são muitas as dificuldades de ser com o outro. Embora haja esse anseio essencial no humano, que reclama o convívio, que reclama o encontro,
né? Esse anelo por não só viver, mas conviver, viver com o outro. Apesar disso, nós sabemos das dificuldades de estabelecer elos de ouro, né, de convívio, né, baseados no amor, né, todos os tipos de amor, ainda mais no amor agápico, no amor incondicional, né? Por isso, não raras as vezes, nós formamos vínculos muito menos valiosos, muito preciosos e até degeneradores de nós mesmos e do outro também. Então, essa é a face do pertencimento. A incompletude é a face da condição humana, né, que nos enquadra, que faz com que nós nos percebamos como seres faltantes. Se nós quisermos encontrar assim, um termo bíblico, veterotestamentário também para isso, que no português é traduzido como alma, no grego como psique, lá no hebraico é nefesh. Nefesh, que pode ser traduzido como alma ou garganta. O que revela essa garganta? Que nós somos garganta, né? Nós somos nefesh. O que é isso? É que nós somos seres de abertura, ou seja, por nós sermos pessoa, ou seja, seres relacionais, por definição, nós não somos completos em nós mesmos. Se nós fôssemos completos em nós mesmos, nós não seríamos seres pessoais. Mas é justamente por nós sermos pessoais é que nós temos uma abertura para o outro, com que façamos que nós sejamos seres desejantes, seres faltantes, ainda que estejamos em nós mesmos, ainda assim nos falta algo para além de nós mesmos. Não por uma deficiência nossa, é porque estruturalmente o ser humano foi constituído para ser assim, para transcender a si mesmo, para ir além de si, né? Nós somos sedentos disso, gargantas secas. Obviamente que isso se dá em dois horizontes. Se dá na horizontalidade e também se dá na verticalidade. Existe uma confusão muito grande aqui. Por quê? Né? Porque como, às vezes, nós não estamos bem conjugados com a pessoa de Deus, esse desejo infinito pelo Deus infinito fica sem realização. De modo que a gente desloca este desejo de infinito pelo Deus infinito para o mundo das coisas e para o mundo das pessoas humanas. E é claro, o resultado disso a gente sabe qual é. Por mais que a gente tente se completar comendo, por exemplo, isso só vai converter a questão da falta numa questão de excesso. Daí surgem diversas compulsões, por exemplo. Né? É claro que, fisicamente falando, a pessoa já se satisfez, mas ela ainda está comendo não é para satisfazer a necessidade da fome, ela está comendo para dar conta de uma incompletude que não se viu bem conjugada nesse eixo aqui vertical. Conflito interno. Vocês lembram da complexidade humana, certo? Só que o que acontece? O ser humano ele é multidimensional, mas essas dimensões elas não são necessariamente bem harmonizadas. Elas estão, nós percebamos ou não, em conflito. Vocês querem saber o primeiro momento que esse conflito se apresenta na vida de vocês? É quando que o despertador toca. Quem usa despertador aí tem que acordar às 6 da manhã, sabe o que é isso. Qual que é o primeiro conflito ali? O conflito é se você vai atender, né, o nível ali fisiológico do sono, que quer se perpetuar,
ou se você vai atender um nível econômico, né? Já que o tempo é escasso. O que é o nível econômico, senão nós lidarmos com o que é escasso? Então, é o seguinte, eu não tenho 24 horas acabam, né? Eu não posso perder tempo, eu tenho um compromisso profissional agora. Só que fisiologicamente eu ainda estou resistente, aqui os meus olhos não querem abrir. Primeiro, o conflito interno estabelecido já neste momento, né? E aí você está lá na reunião, por exemplo, você não sabe se você se comporta como o ambiente profissional requer, ou seja, se você atende ao nível moral dos costumes sociais, ou se você fala toda a verdade que você deveria dizer ali, ou seja, se você atende ao imperativo ético, e aí se estabelece um conflito entre a moral e a ética em você, né? E aí você senta num café para tomar um café, aí senta uma maravilhosa na sua frente. Aí você olha para a sua aliança, que te remete simbolicamente, né, a um compromisso ético também de amar a sua esposa, né? Muito embora no nível instintual da pulsão libidinal, o que você queira fazer? Você queira sentar ali com a moça e começar a conversar com ela, e com ela não sabe-se lá para onde. Está instaurado o terceiro conflito interno do dia, entre o nível ético e o nível instintual. Então, o conflito interno atravessa e envolve o ser humano, né? Seja ele convertido ou não convertido. É desse conflito interno que o Paulo faz referência em Romanos, quando ele diz: aquilo que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu não faço, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Ou ao contrário, mas é isso daí, né? Outra fase da condição humana é a culpa, ou melhor, culpas. Culpas. E aqui a gente não é o momento agora, mas a gente vai fazer uma analítica da culpa e mostrar, né? É culpa moral, é culpa ética, é culpa falsa, é culpa verdadeira, é culpa objetiva, é culpa subjetiva, é um emaranhado de culpa que forma um todo culposo que a gente sente como um peso, né, em cima da nossa cabeça. E não dá para viver assim. E isso daí, de novo, nos faz uma pergunta. Fala assim, e aí? O que você vai fazer com a culpa? Você vai jogar ela para o inconsciente? Você vai tentar fugir da culpa? Você vai beber compulsivamente para você esquecer que essa culpa existe? Você vai tentar ser o cara mais bambambanzinho do mundo para ver se você compensa meritocraticamente o peso da culpa? O que você vai fazer com a culpa? Né? A angústia, né? A angústia como uma experiência que, na verdade, é a contraface da liberdade. Toda vez que vocês exercem efetivamente a liberdade e não apenas agem assim como rebanho, como manada que vai fazendo as coisas no automático, né, no habitomático, mas quando você tem que decidir, sempre existe uma angústia da decisão, né? Porque decidir não é outra coisa senão você confinar a uma coisa aquilo que até agora era uma infinidade de possibilidades. Então, é sempre uma renúncia, é sempre uma restrição, é sempre uma dificuldade escolher. Ou seja, não há como ser livre sem, ao mesmo tempo, experimentar a face da condição humana da angústia. Não é só isso a angústia, mas é também, são outras coisas. E o sofrimento, nisso todos somos autodidatas, né? Nem precisaria explicar que ser humano é sofrer, né? Não há como ser humano, você pode até eventualmente não sentir dor, mas aqui a dor é a experiência de todos os seres sencientes. Os animais também sentem dor. Aqui eu estou falando da condição humana, eu estou falando do sofrimento, né, que envolve dimensões que não são apenas dimensões sensitivas, né? Não é a mera condução
pelo sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, para que a gente tenha uma percepção do dolorido. Não é só isso. Existem sofrimentos de outra ordem, existenciais, emocionais e espirituais também. Então, o sofrimento fala desse quarto, né, desse cômodo, de mais esse cômodo da morada do humano que nos abriga a todos, sejamos nós quem formos, homem, mulher, adulto, criança, brasileiro, francês, contemporâneo, moderno, medieval, seja lá quem for. Tá? Então, essas são as fases da condição humana. E as questões foram para onde? Porque o primeiro passo dizia, reconhecemos nossas questões, que somos impotentes diante de nossas questões. E as nossas questões foram para onde? As nossas questões são o seguinte: por termos dificuldade, aí sim, da ordem do insuperável, de bem lidarmos com essas faces da condição humana, com a questão da nossa fragilidade, com a questão do sentido, do pertencimento, da falta, do conflito interno, das culpas, da angústia, do sofrimento, por nós termos uma dificuldade da ordem do insuperável para lidarmos bem com isso, pode ser que, não necessariamente, mas pode ser que a gente venha desenvolver alguns sintomas, algumas questões, algumas áreas de recuperação em algum momento de nossas vidas. Certo? Mas o primeiro passo, sendo estruturado, primeiro, a gente passando pelo reconhecimento da condição humana, faz com que, havendo questões, nós não lidemos com essas questões de forma fetichizada. O que é um fetiche? Fetiche é quando você vê algo, uma parte, separado do todo que a compõe. Você tem uma relação fetichizada com a coisa. Então, quando você só olha para a questão, para a área de recuperação, mas você não consegue fazer as ligações que existem entre esta área de recuperação, que é a ponta do iceberg, e a base do iceberg, que é justamente a condição humana, né, dentro da sua constituição experiencial, né, do modo que você viveu a condição humana, né, em um dado momento deu ruim, e esse deu ruim é a ponta do iceberg agora. Só que você não vai estar olhando para essa ponta do iceberg como se ela brotasse de lugar algum, como se fosse algo da ordem do estranho. Não, porque como você reconheceu que a condição humana é problemática em si, ela é estruturalmente complicada, a condição humana. Por que é complicada? Porque nós não estamos falando da morada do humano, da morada paradisíaca do humano. A condição humana originária paradisíaca, ela parcialmente se perdeu com a queda, e todo mundo sabe disso. De modo que, por mais que se tente agora pintar de cor-de-rosa e dar um banho de purpurina na condição humana, nós vivemos numa condição humana pós-queda, estruturalmente dificultosa para o florescimento humano. Não é estranho, então, que a gente, em algum momento da vida, venha apresentar alguns nódulos, né? Alguns problemas cristalizados, né? Que instalem diante dos nossos olhos uma crise, que, na verdade, é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer uma visitação dos modos pelos quais viemos vivendo ao longo da nossa história, respondendo ao longo da nossa história essas perguntas, esses anseios fundamentais que são inerentes ao onde somos, que é a condição humana, tá? Gente, vocês podem abrir o microfone aí para fazer pergunta?
porque eu vou passar agora para o passo 2. Fê, só dá uma Pois olhadinha não. no horário, que são 8h28, tá? E até que horas, Rô? 8h30? Então acabou, é isso? Não, Fê, é só para você se organizar com o horário. Não, acabou. Gente, mas assim, vocês podem falar assim, pô, Fê, mas você está falando de novo isso daí. Gente, mas é o seguinte, é que aqui, nesses pontos que nós estamos, de novo, talvez, nos debruçando sobre eles, entendeu? É que é o coração da coisa, entendeu? Não adianta a gente querer ir para frente, vamos para frente, se não tiver bem estabelecidos os trilhos, hein? Por isso que eu insisto, eu gostaria muito que tivesse pergunta de gente que não entendeu. Eu não gosto quando todo mundo entende tudo. Não é possível que eu esteja sendo tão claro assim ao ponto de não remanescer uma dúvida acerca de uma alteração tão profunda no programa. Ô, Felipe, boa noite, é o Milton. Fala, Milton. Tudo bom? Eu estou sem a câmera que eu entrei aqui pelo celular. Eu não sei se é bem uma dúvida ou é assim, de ordem prática, mas acho que vale a pena eu te perguntar. É que você falou aquela questão da nossa listinha de recuperando, né? Então, eu já tenho aquele hábito, né, de quando começa a partilha, a gente usar aquela frase, boa noite, eu sou o Milton, filho amado de Deus, em recuperação, aí eu puxo o pergaminho. Nessa nova concepção que você está trazendo, que você até falou um pouco dessa questão, né? Ou seja, para ter uma abrangência até maior, não necessariamente tem essa lista, né? Como é que na prática a gente vai tratar essa questão lá nos grupos? Você consegue falar um pouco? Assim, a gente vai continuar ainda com essa listinha para começar a fala ou não? A gente vai ter uma outra dinâmica? Ô, Milton, a questão é tão boa e já me foi feita por outra pessoa, sabia? Eu E cheguei eu vou... atrasado, falaram hoje ou outro dia? não, me falaram pessoalmente na igreja depois do culto. Ah, tá bom. É porque eu cheguei atrasado hoje aqui. Não, beleza. Eu queria te desafiar, posso? Pô, vai lá. Diante de tudo isso que foi dito aqui, como você responderia à sua própria questão? Eu não vejo muito sentido essa lista, não. Na minha apresentação lá na rodada inicial, né, que a gente tem essa prática, hoje eu vejo mais sentido... A gente poderia colocar isso na ordem do proibitivo? Ou você não pode mais falar... Não, né? Exatamente. Não é da ordem do proibitivo. Isso aí. Agora, sim, como eu tinha dito, é possível e é provável que com essa vocação mais positiva, pensando na planificação da humanidade que é nossa, né, é possível que a pessoa vá ao celebrando sem apresentar esse grau de estrangulamento na liberdade ao ponto de ser impotente diante de alguma área da vida dela. Pode ser que ela não esteja experimentando isso neste momento aqui. Essa pessoa, ela não tem área de recuperação, né? Não sintomatizou a esse ponto, ao ponto de ter área de questão, e nem por isso ela está em negação, certo? Perfeito. Então, pode ser que a pessoa não tenha e não está obrigada a falar, mesmo porque não tem, né? Então, eu acho que a gente poderia deixar facultativamente, né, a liberdade para que a pessoa, vamos dizer assim, navegue a partir do
horizonte que ela quiser navegar. Ela pode dizer, né, tendo um olhar mais imediato, né, que ela pode ser que se dê o caso mesmo, que ela está ali em busca de uma recuperação a respeito de uma determinada área de recuperação. Pessoas, muitas pessoas, e se não a maioria delas, ainda chegarão com esses quadros, né? Mas pode haver também aqueles que não, e a gente precisaria, penso assim, sem dogmatizar, né? Sem criar assim uma leizinha, mas a gente poderia pensar assim em algumas fórmulas linguísticas que contemplasse uma melhor forma de introdução aí, né? Felipe, Perfeito. Eu não sei se eu respondi ou se eu desviei da sua questão, mas assim, eu não tenho assim agora um posicionamento fechado assim para dar em relação a isso, sabe? Por isso que eu pedi para você pensar aí junto comigo em relação a isso e todo mundo que está aqui. Vocês não são co-líder de grupo de passo porque sabe levantar um cartão. É porque vocês pensam, estão chamados a contribuir com a concepção mesma do processo de recuperação. Perfeito.